Madison e seu irmão estavam relaxando na sala, quando de repente ouviram sons estranhos vindos do quarto da mãe. Assustados, pegaram o celular e começaram a gravar. O que registraram naquela noite é algo que vai fazer você arrepiar até o último fio de cabelo. What the hell? What is that, Mom? What? Ma, you see this? No. Holy shit! What What is- the hell is that? Quando o irmão de Madison apontou a câmera para o quarto da mãe, ele acabou registrando algo verdadeiramente horripilante. A figura se movia de forma estranha. E então, para o absoluto terror dos dois, aquela sombra pareceu se erguer do chão diante deles. A família inteira ficou em choque com o que testemunhou. Porém, em outra noite, Madison estava sozinha em casa, quando presenciou algo ainda mais assustador. It's late and I'm hearing voices in the kitchen. It's just me in here. Shut. Sounds like something's banging over my washer. Madison começa a ouvir barulhos estranhos vindos da cozinha. À medida que se aproxima, um som de arranhões ecoa, como se algo pesado estivesse sendo arrastado pelo chão. De repente, passos rápidos disparam em sua direção, como se algo invisível estivesse correndo para atacá-la. A família continuou registrando todos esses eventos perturbadores, desesperada por respostas, e na esperança de que alguém pudesse explicar o que realmente estava acontecendo. Seriam esses acontecimentos inquietantes resultado de algo sobrenatural? Ou existe uma explicação racional ainda esperando para ser descoberta? O mistério permanece. O vídeo a seguir foi registrado em 17 de outubro de 2025 por um segurança noturno que trabalhava em um cemitério isolado. Durante o turno da madrugada, ele decidiu filmar o crematório, parte do complexo, para mostrar ao cunhado como era o ambiente e explicar por que sempre sentia um clima estranho ali. Estar sozinho naquele lugar já era suficientemente inquietante. Mas o fato de o espaço ser usado para a cremação de corpos tornava a atmosfera ainda mais pesada. Foi então, enquanto gravava o vídeo, que algo completamente inexplicável aconteceu. Lights, they turn off automatically at a certain hour. And I'll tell you right now, I'm gonna walk you through and I have a friend that works that he would see and hear things coming from these furnaces when they're burning the bodies. So when I'm walking through here, they usually put the urns out to send to the families. So when I'm walking here at night, I walk right by these urns that they put on these tables here. And then I come down, freaking out. Fuck. Enquanto caminhava diante dos fornos de cremação, o áudio da gravação começou a apresentar ruídos estranhos, como se algo estivesse interferindo no sinal. And I'll tell you right now, I'm gonna walk you through. O mais inquietante é que essas interferências aconteciam somente quando ele passava diante das câmaras, algo que, tecnicamente, não deveria afetar o áudio de forma alguma. Foi então que a tampa de uma das urnas começou a se mover sozinha.
Nenhuma outra tampa se moveu, apenas aquela. Ao perceber o que estava acontecendo, o segurança se vira em puro desespero e começa a correr. Mas antes que consiga sair, algo ainda mais assustador acontece. As cortinas plásticas que separam os setores do crematório se abrem violentamente, como se alguém, ou algo, tivesse acabado de atravessá-las a toda velocidade. Tomado pelo pânico, ele vira e foge dali sem olhar para trás, abandonando o turno no meio da noite, e jurando nunca mais voltar àquele lugar. Ele nunca conseguiu explicar o que aconteceu, mas o fato é que algo abriu a urna, e a dúvida que ficou no ar foi inevitável. O que isso significa para as cinzas que estavam ali dentro? E será que as coisas podem piorar ainda mais? Desde aquela noite, o segurança afirma que jamais voltou a ser o mesmo, e que às vezes ainda ouve aquelas batidas, mesmo longe do crematório. Este vídeo foi publicado recentemente por uma mãe chamada Misty, que ficou profundamente abalada após capturar algo estranho no monitor do bebê. Nas imagens, sua filha mais nova aparece dormindo tranquilamente no berço. Ela quase não se move, mas o monitor indica uma atividade constante, como se algo ou alguém estivesse se mexendo dentro do quarto. This is what we have so far. We still have a ton of work to do. Her closet is still completely full with all of her decor that we need to hang. O detalhe é que sua filha mais velha já havia se mudado para outro quarto. Portanto, não deveria haver mais ninguém ali. Porque então, o monitor continuava detectando movimento. Depois de várias noites tentando entender o que estava acontecendo, Misty decidiu rever as gravações. Foi então que ela viu algo profundamente perturbador. No topo do beliche, uma figura, ou talvez uma sombra, parecia se mover lentamente de um lado para o outro, observando a criança dormindo no berço. Mas naquele momento, não havia absolutamente ninguém no quarto. Se a filha mais velha estava em outro cômodo, quem ou o que estava no beliche? Desde o incidente, Misty nunca conseguiu descobrir o que realmente aconteceu. Atendendo aos inúmeros pedidos dos seguidores, ela gravou um vídeo de acompanhamento, mostrando um tour completo pelo quarto, mas algo completamente inesperado aconteceu durante a gravação. Okay, a lot of y'all were asking about the room situation, so I'm going to run that through real quick. We moved my daughter from this room into this room. She got new furniture. That's why the bunk bed is still in there. This is the attic that's in between the rooms that I was talking about that's cracked. It's been that way for a while, so it's not something that I'm overly concerned about, but y'all have got me freaking out in the comments. I cannot even breathe walking in this room, so I am truly terrified, but I'm going to walk y'all in here real quick. This is the bunk bed. This is where I took her out of her crib, ran up the bunk bed. There was nothing up there when I came. We have her rocking chair, her changing station, her closet with all of the stuff that we still need to put up. This is where I have everything that was gifted. I know a lot of y'all were saying check stuff that came from a thrift store or that wasn't yours because it might be causing it. I will show you guys up here. There's nothing suspicious. There's no hair from like a rat or something that could have came in. This is marker. These are still tucked in on the sides, like they're still tight from, you know, if somebody was trying to be underneath the blankets. I don't think that's plausible. So I don't know. I have no idea what could be causing it. Oh my God, it's rocking. Fuck. Durante a gravação, uma cadeira de balanço no canto do quarto começa a se mover sozinha, lenta e silenciosamente. O mais curioso é que, no início do vídeo, Misty mostra claramente que não havia mais ninguém no cômodo. Ela analisou todas as possibilidades, vento, vibrações, correntes de ar, mas nada parecia explicar o que aconteceu. Convencida de que algo sobrenatural estava ocorrendo, Misty decidiu transferir a filha para outro quarto e trancou a porta daquele ambiente. Dias depois, seu marido retornou de uma viagem de negócios e resolveu investigar o sótão. That is our weird room. No one's going in there anytime. Here is the cracked attic. It's been that way for some time now. It's been about 2 years that it's been like that, so I'm not overly concerned. That's the first thing I told my wife is
It's not that big of a deal. It's how it's been. But anywho, we're gonna check it out. Give her a look around. I was indeed scared last night. Okay. All right, we're good. That scared me a little bit. I was scared last night, not gonna lie, being home alone. But it was a smooth night. I was so exhausted. I slept very good. I didn't wake up to any weird stuff. Attic looks fine. Does not feel good in here. It is very hot. But I don't see any animal droppings or anything weird. Definitely not a person up here. Time to shut this baby down for good. He's locked up. See how that goes. Logo no início da gravação, uma garrafa de bebida aparece caída no chão, mas os espectadores perceberam algo ainda mais assustador. Uma silhueta humana parece se mover discretamente no canto do sótão, enquanto o marido passa a câmera lentamente pelo ambiente. Talvez fosse apenas pareidolia, a ilusão de enxergar rostos ou formas humanas onde não existem. Mas o susto foi suficiente para deixá-lo abalado. Naquela mesma noite, ele decidiu parafusar a porta do sótão, lacrando-a completamente. Mesmo assim, as notificações continuaram aparecendo no celular de Misty. O sistema de monitoramento seguia detectando sons vindos justamente do quarto trancado. Dias depois, enquanto dobrava roupas, Misty acabou registrando algo ainda mais inquietante. So I'm inside folding a load of laundry, and the loudest sound comes from the back of the living room. It's like boom, 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 boom. And I run outside, and this is what is all over my yard right now. So I have no idea what this means. Como em uma cena de puro terror, um bando de pássaros se chocou violentamente contra a casa de Misty, cobrindo o telhado e o quintal. Para muitos, um presságio sombrio, sinal de mau agouro, segundo antigas tradições. Dias depois, seus pais foram até lá para ajudá-la a limpar o quarto e o closet. Foi então que encontraram algo perturbador. Um conjunto de livros antigos, datados de 1882, com símbolos estranhos e mensagens escritas à mão, quase indecifráveis. Ninguém sabe ao certo se esses livros têm relação com o que apareceu no monitor do bebê. Mas desde então, nada voltou a ser o mesmo naquela casa. E você? O que acha desse caso? Coincidência? Armação? Ou algo muito mais sombrio? Uma imagem perturbadora, publicada pela conta do TikTok, @HauntedCityPodcast, deixou os espectadores profundamente intrigados. Segundo o vídeo, a foto foi tirada há alguns anos, durante um evento de boxe, pela mãe de um dos lutadores. Ela compartilhou as imagens no Facebook, e foi então que as pessoas começaram a perceber algo inexplicável: a presença de uma menina misteriosa dentro do ringue. Várias testemunhas que estavam no evento, incluindo quem enviou a foto, garantiram que nenhuma criança estava presente naquela noite. Mas o detalhe mais sinistro vem depois. O local onde a luta aconteceu tinha um passado sombrio décadas atrás. Funcionava ali um orfanato infantil, destruído por um incêndio que tirou várias vidas. Alguns espectadores afirmaram ter notado o que pareciam ser marcas de queimadura no braço da misteriosa menina. O apresentador do podcast chegou a sugerir que talvez ela não fosse uma pessoa comum. Segundo ele, os traços da garota pareciam sutilmente fora do normal, olhos grandes e escuros demais e uma boca quase inexistente. Seria possível que essa fosse a alma de uma criança que perdeu a vida no incêndio do antigo orfanato? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Dois pescadores do México navegavam próximos à costa de Alvarado quando avistaram algo incomum: uma casa flutuando sozinha no mar. Sem saber o que esperar, começaram a chamar por alguém, tentando descobrir se havia pessoas presas lá dentro.
Mas o que acabaram registrando em vídeo foi algo verdadeiramente inquietante. ¿De dónde vendrá esto? ¿De allá de Poza Rica o qué onda? Están buenas las puertas, pero tienen su tranca y están clavadas. Pero que vayan a salir, no me vaya a salir un cristiano ahí. Vaya de frente. ¿Hay alguien con vida? ¿Hay alguien con vida? Respondan. ¡Ey! ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Hola, mío, la puerta. Que la puerta también es trancada. A ver, nomás prueba. Vaya que cuando me suba me salgan esta gente. ¿Quién? Pues tócale. Y con es que no estuvieran aquí. Ni ver, no. Espérame, que estoy grabando por la verdad. ¿Hay alguien con vida? Respondan. Míralo. Ahí está. Ay, hasta me asustó. Uy, me asustó. Enquanto chamavam, tentando saber se havia alguém vivo dentro da casa, uma figura sombria pôde ser vista se movendo entre as janelas. Por um breve instante, um rosto pálido e assustador apareceu espiando para fora, antes de desaparecer novamente nas sombras. Eles continuaram gritando por um tempo, mas nenhuma resposta veio. Mais tarde, um portal de notícias revelou que o local era, na verdade, o restaurante Atracadeiro, em Tuxtla, Veracruz, arrastado para o mar após o transbordamento de um rio causado pelo furacão Priscila. O que me intriga é que a estrutura mostrada no vídeo não parece ter um segundo andar, o que torna difícil acreditar que se trate do mesmo restaurante mencionado na notícia. Além disso, há um barco preso, o que sugere que alguém pode estar usando o local como abrigo temporário. Mesmo assim, a figura que surge na filmagem é perturbadora demais para ser ignorada. E você, o que acha? Seria apenas alguém vivendo ali em silêncio, sem querer ser encontrado? Ou algo muito mais assustador? Deixe sua opinião nos comentários. O próximo vídeo vem de uma mulher cuja mãe administra uma creche dentro da própria casa. A gravação foi feita em 9 de setembro de 2025. Tudo parecia um dia comum, até que uma das crianças reagiu de forma inesperada, tomada pelo medo. E em segundos, todo o grupo ficou em pânico. Mas esse foi apenas o começo. A câmera de segurança registrou algo ainda mais inquietante. E o que aconteceu logo depois deixou a dona da creche completamente aterrorizada. Observe com atenção. Were you in there? Were you in there? No. Who knocked this over? Who knocked this over? Maybe it was just air. Yeah, what was it done? Good. Well, I could have said, O menino aparece visivelmente apavorado, encarando algo no outro cômodo. Segundos depois, quando a mulher entra para verificar, a grande casinha de brinquedo despenca sozinha, sem nenhuma criança próxima, sem que ninguém sequer a tocasse. Ninguém conseguiu explicar o motivo daquele acontecimento. Mas, após a publicação do vídeo, um detalhe percebido por um espectador tornou tudo ainda mais arrepiante. Vocês repararam nisso também? No topo do quarto, é possível ver claramente algo se movendo, como se estivesse apoiado sobre a moldura da porta, e logo depois, recuando lentamente para dentro do cômodo.
Tudo acontece exatamente no instante em que o menino entra em pânico e foge, apavorado. Depois que o detalhe foi percebido, a filha da dona da creche gravou um vídeo de atualização, tentando explicar a situação e acalmar a curiosidade de quem assistiu às imagens originais. Just wanted to quickly show you exactly what it was that was scaring the little kid that my mom was watching. So pretty much the house, and obviously you guys saw that it fell, but the other thing I wanted to point out was that it's pretty hefty, so it really doesn't make any sense that it would just fall on its own like that. This is the room. The crazy thing about this is that there was like markings at the top of the entranceway of like the doorway, and I guess in the video you can see hands gripping onto the doorway. I don't really know what to make of that. I thought at first that it was like bugs or something like that, but it looked almost like two hands like gripping on the top, like leading into this room, just like. But the main thing, and the reason that the little boy was screaming, is actually in here. We have this covered up for a reason. Apparently, the little boy told my mom that he saw a face in these mirrors. We already found someone who's going to take it off our hands and pick it up off Facebook Marketplace. Ao conversar com o menino, descobriram que ele havia gritado, porque viu um rosto refletido no espelho da penteadeira, apesar de estar sozinho na sala naquele momento. Desde então, decidiram manter o espelho coberto com um lençol, para evitar que outras crianças se assustassem. Também passaram a deixar o portão de segurança infantil fechado, até que o comprador do Facebook Marketplace viesse retirar o móvel. Porém, algumas noites depois, a filha da dona da creche percebeu pelo sistema de segurança que o portão estava se abrindo sozinho. Intrigada, resolveu verificar pessoalmente. Enquanto aguardava o portão se mover novamente, o lençol que cobria o espelho começou a se mexer por conta própria. That's f***ing creepy. Do it again. Like, yeah, okay. Do it again. I'll wait. Do it again. Open the gate. Oh my. Quando a jovem foca no lençol que cobria o espelho, percebe algo ainda mais perturbador. À medida que se aproxima, marcas de dedos começam a pressionar o tecido, surgindo lentamente até ficarem cada vez mais nítidas, o suficiente para fazê-la sair correndo do quarto em desespero. Como já vimos, debaixo do lençol havia apenas o espelho encostado na parede, sem qualquer mecanismo que pudesse causar aquele movimento. E, no entanto, algo se moveu. Assustada com o que presenciou, ela trancou a porta e manteve o portão fechado até que o comprador viesse buscar o objeto. Por enquanto, esse caso permanece um enigma, mais um registro sem explicação que levanta a pergunta: o que realmente estava acontecendo naquela casa? Se você curtiu esse vídeo, vou deixar outro aqui em cima, com filmagens tão assustadoras quanto essas.